Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos dar início a uma nova série do canal, onde vamos falar dos trabalhos que venceram o Prêmio Nobel na área biológica. Também vamos entender como esses estudos tiveram impacto na sociedade e como eles são importantes na atualidade. E hoje vamos falar sobre a técnica de PCR, que foi agraciada com o Prêmio Nobel de Química em 1993. Antes disso, aproveitem agora para deixar o like, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e compartilhar o vídeo para todos os contatos. Se já clicaram, na minha opinião, vocês já merecem um Prêmio Nobel. Agora vamos para o vídeo. A técnica de PCR foi inventada em 1984 pelo bioquímico estadunidense Cary Banks Mullis. Mas essa história na vida dele começou 5 anos antes, em 79, quando ele foi contratado pela corporação Cetus, uma das primeiras empresas de biotecnologia no mundo. Mullis era responsável por sintetizar pequenos pedaços de DNA para sequenciamento de genomas e outros propósitos. E foi em maio de 1983, um ano antes da invenção, que a mudança na vida de Mullis começou, quando a corporação convocou ele para atuar exclusivamente em um projeto para diagnóstico genético de anemia falciforme. Essa doença ocorre pela mutação de apenas uma letra no nosso gene da hemoglobina. E os pesquisadores estavam tendo dificuldades em fazer o sequenciamento de partes específicas do genoma para verificar essa mutação. E ainda bem que a corporação Cetus colocou Mullis para trabalhar apenas nesse projeto, porque ele teve uma ideia que revolucionou o modo que estudamos genética e abriu portas para incontáveis pesquisas na área de biotecnologia. Naquele momento, temos que considerar que a técnica de sequenciamento de DNA de Sanger já era estabelecida, e nela, apenas uma das fitas do DNA é montada para que fosse possível saber a sequência. Vamos falar desse método em outro vídeo nessa mesma playlist. Isso era o suficiente, já que é possível deduzir a sequência de uma fita de DNA a partir da outra. Porém, para diagnósticos de doenças genéticas, isso era um problema, principalmente porque era preciso uma quantidade enorme de DNA nas amostras iniciais, o que dificultava bastante o diagnóstico. E foi justamente por isso que Cary Mullis foi colocado nesse projeto. Antes de vermos o que ele fez, vamos entender o que significa esse termo PCR. Essa é uma sigla em inglês para reação em cadeia da polimerase. A palavra polimerase se refere a uma enzima, a DNA polimerase. Aqui, a terminação -ase é uma convenção científica para dar nome a enzimas. E a primeira parte do nome está relacionada com a função, que aqui é polimerizar, ou seja, montar algo. Nesse caso, montar moléculas de DNA. E o termo reação em cadeia se refere ao fato de que essa polimerização ocorre repetidas vezes. Assim, o nome da técnica poderia ser, por exemplo, montagem de DNA feita por uma enzima repetidas vezes, ou simplesmente PCR. Mas beleza, já sabemos o que é PCR. Agora vamos entender como ela funciona. Como toda boa reação, precisamos de alguns ingredientes, e para essa temos 7. O primeiro é uma solução de pH controlado chamada tampão, que possui o componente mais importante da biologia, a água. O segundo é a amostra de DNA que queremos copiar. O terceiro, já mencionamos, é a enzima DNA polimerase. O quarto é magnésio, que ajuda a enzima a funcionar. O quinto são as peças que vamos juntar para montar o DNA, as bases A, T, C e G. E o sexto é um pequeno pedaço de uma das fitas de DNA chamado primer, que se prende na nossa amostra e marca o início da parte do DNA que queremos copiar. Até aqui, a PCR é bastante parecida com a reação de sequenciamento, que, como vimos, copia apenas uma das fitas. E é justamente aqui que o brilhantismo de Mullis apareceu. A história conta que um dia Mullis estava com a sua namorada, que também é bioquímica, e teve a ideia de adicionar um outro primer na reação, que é o nosso 7º e último componente da PCR. E foi assim, com essa ideia extremamente simples e incrível, que Mullis resolveu grande parte dos problemas do projeto de diagnóstico. Porque esse pedaço de DNA a mais permitiu que a outra fita de DNA também fosse copiada para formar uma molécula nova. Em outras palavras, ele fez com que o DNA de uma amostra tivesse suas duas fitas replicadas sem precisar de uma célula. E mais, apenas a parte que ele queria seria copiada. Além disso, Mullis também inseriu na técnica algo que chamamos de ciclos de temperatura, que é o que permite a reação em cadeia que comentamos no início. Cada ciclo da PCR resulta em uma rodada de cópias de DNA e pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é a desnaturação, ou seja, fervura do DNA. Nessa etapa, o DNA da nossa amostra fica com as duas fitas separadas
e permite a ligação dos primers. E aqui já vamos para a segunda etapa, chamada de anelamento, que é justamente a ligação dos primers na amostra, marcando onde a polimerase deve iniciar a replicação. E logo já vamos para a última etapa, chamada de extensão, que é a cópia do DNA propriamente dita, quando a DNA polimerase caminha sobre toda a extensão da amostra. Na PCR, esses passos são repetidos em torno de 30 vezes, o que aumenta de maneira exponencial as cópias do DNA inicial. Ou seja, a ideia de Mullis era que a partir de uma cópia do DNA, uma segunda seria gerada. A partir dessas duas, outras duas seriam montadas, totalizando 4. E dessas 4, mais 4, e assim sucessivamente por 30 vezes, o que resulta em mais de 1 bilhão de cópias a cada um pedaço de DNA inicial. E tudo isso em torno de 2 horas. Por isso, também se diz que a PCR é uma espécie de fotocopiadora de DNA. Atualmente, as aplicações de PCR são incontáveis. Praticamente qualquer laboratório que trabalha com DNA ou genética possui os equipamentos de PCR para obter mais quantidade de material genético de uma amostra. Algumas aplicações mais famosas são em investigações forenses, testes de paternidade e para diagnósticos, que foi de fato o objetivo da primeira descrição da técnica. Durante a atual pandemia que estamos passando, ouvimos falar bastante na PCR em tempo real, que é uma versão aprimorada da PCR, e vamos falar sobre essa variação com detalhes em outro vídeo, já que esse método é bastante importante e merece um pouco mais da nossa atenção. Valeu, galera! A invenção da PCR foi realmente um divisor de águas para estudos em genética e biologia molecular. Comentem aí se vocês iriam ter essas ideias geniais que Kary Mullis teve, de adicionar mais um primer na reação e criar os ciclos de temperatura, ou se vocês acham que ele realmente estava inspirado com um novo projeto naquele ano. Quero saber a opinião de vocês. E se vocês também quiserem contribuir para a ciência, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas fiquem por dentro dos avanços científicos. Se tiverem sugestões de prêmios Nobel ou de técnica que vocês queiram ver, é só deixar nos comentários também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.